Olá, telespectadores, ouvintes também aqui da nossa Rede Alesp, mais uma vez aqui com o programa Alesp Conecta. Hoje eu vou conversar com o Dr. Gustavo Krieger, que é telemédico, né, doutor? O doutor também é médico no HC, né? Tudo bem com o senhor? Como vai? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que agora o momento é muito oportuno para a gente estar falando sobre telemedicina, né? Exatamente, exatamente. Agora, de cara, doutor, eu vi aqui que a gente tem aí, né? Claro, eu vou conversar para que o senhor explique para o telespectador, né, como é que é a telemedicina, tudo, mas antes, eu só queria falar rapidinho, né, desse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, sobre o uso da telemedicina, né, para que seja realmente, dessa vez, né, seja o uso dado pelas autoridades, né, que isso seja correto. Eu sei que ela já existe, mas pelo que eu soube, existe muito ainda a telemedicina entre os médicos, né? Então eu queria que o senhor comentasse um pouco desse projeto, rapidinho, para a gente entrar no assunto e desenvolver a questão, né, de como é o uso da telemedicina. Perfeito. Então, o que acontece? A telemedicina, ela já é regulamentada desde 2002, tá? Uhum. Como a gente define telemedicina? É um atendimento médico usando recursos audiovisuais e de dados. Por exemplo, estamos usando uma videoconferência, é um recurso audiovisual. Se eu mandar um e-mail, transmitir algum dado para alguém e fazer isso com uma função médica, também seria uma telemedicina, tá? O que acontece? O que foi liberado agora, em caráter emergencial, enquanto durar a crise, que é como está definido lá, é a teleconsulta e o telemonitoramento. O que significa? Que eu posso atender um paciente que eu nunca atendi presencialmente, né? E eu posso fazer um atendimento, por exemplo, por videoconferência, ou por telefone, ou por uma troca de mensagem. Mas existem regras para fazer isso, né? Existe toda uma regulamentação para dar segurança ao paciente para que ele tenha um tratamento indicado de maneira adequada. E quais são essas regras, doutor? O mais importante é, assim, o médico ele tem que estar confortável na qualidade da comunicação. Por exemplo, temos que ter uma comunicação adequada. Eu tenho que estar, se eu estou falando por voz, eu tenho que estar ouvindo de maneira adequada. Se eu estou usando vídeo, eu tenho que estar vendo de maneira adequada, né? E essa comunicação, seja voz, áudio, vídeo, dados, ela tem que ter uma segurança, por exemplo, para assegurar o sigilo ao paciente, né? Quando nós fazemos uma consulta, existe o sigilo médico. A teleconsulta, ela não foge aos mesmos deveres éticos que o médico tem que ter numa consulta presencial. Então, temos que ter uma comunicação adequada, com uma qualidade de segurança adequada para oferecer esse sigilo ao paciente. E temos que registrar no prontuário da mesma forma que eu registro uma consulta presencial. Então, não é apenas uma conversa por videoconferência. Eu tenho que fazer as mesmas obrigações que eu teria numa consulta presencial. Agora, isso é válido a telemedicina tanto para o privado quanto para a saúde pública, não é isso? Isso, o que acontece? O Conselho Federal de Medicina, ele é o órgão que dá a parte legislativa e administrativa para os médicos. Então, não importa se vai ser para o privado ou para uma instituição pública. Por exemplo, instituições públicas já usam há mais tempo telemedicina. Por quê? Por exemplo, eu sou ligado ao Hospital das Clínicas. Eu uso a telemedicina lá em projetos de pesquisa. Isso eu podia fazer. Hoje, a telemedicina foi liberada como uma forma de atendimento privado, fora de um projeto. Porque dentro de um projeto de pesquisa eu posso fazer de uma maneira diferente. Fora disso, eu dependo de uma liberação do CFM, porque no projeto de pesquisa eu tenho um conselho ético que autoriza usar isso. É um pouco diferente. Mas agora todo mundo pode usar, desde que use as diretrizes para manter a segurança ao paciente. Agora, eu estava falando já no começo da nossa entrevista, né, sobre o atendimento da telemedicina, né, como é atendido aí nos hospitais, o telediagnóstico que é dado por meio de leitura de laudos e também de consulta entre os médicos. Isso já acontece, entre os médicos, né? Isso já acontece aqui no Brasil, né, doutor? No final de 2018 a 2019, eles tentaram modificar essa resolução de 2002
e eles criaram algumas definições. Por exemplo, quando a gente fala de telemedicina, é um termo muito amplo. Daí nós temos, por exemplo, a teleradiologia. O que é isso? Se você tiver no Amapá, ligarem os eletrodos no seu peito e você fizer um eletro e os dados desse eletro forem mandados para um cardiologista em São Paulo analisar, isso é o que chamaríamos de teleradiologia, tá? Então, temos também a teleinterconsulta. Isso já era permitido antes. Um médico, por exemplo, aqui de São Paulo ou de algum grande centro, ele pode conversar com um médico numa região remota, por exemplo, um especialista orientando um clínico geral. Isso já era permitido. Então, temos a teleradiologia, a teleinterconsulta, isso que eu te falei, e daí teríamos, por exemplo, o telemonitoramento. Eu tenho um paciente que está internado, daí ele vai de alta para casa, e em casa ele precisa de fazer um acompanhamento. A gente tem hoje, por exemplo, a home care, vai um médico na casa dele examinar esse paciente. Ou esse médico pode fazer uma videoconferência, uma ligação para esse paciente em casa, que seria um telemonitoramento. Em geral, era um paciente que esse médico já seguia. Isso também já era regulamentado. Um médico ele podia fazer uma videoconferência, ou fazer uma ligação, ou trocar dados clínicos com o paciente que ele já tinha atendido recentemente. O que foi liberado, que fez a grande diferença agora, que já é feito há muito tempo no mundo, e no Brasil estava sem regulamentação, era a teleconsulta, que é eu atender um paciente por videoconferência, por telefone ou por trocas de mensagens, que eu nunca atendi presencialmente antes. Isso que é a diferença. E a teleinterconsulta, doutor? Como é que é feito isso? A teleinterconsulta é aquilo que eu expliquei antes. Por exemplo, se tem um centro médico distante, que ele não tem um especialista de uma determinada área, por exemplo, um reumatologista, um neuropediatra, coisas muito específicas que não teria numa região remota, porque não justificaria manter um médico lá para fazer isso. O que ele faz? Esse médico, ele orienta, por exemplo, um clínico geral, um neurologista geral, alguma coisa assim, para uma conduta específica. Então, é um médico conversando com outro médico para dar uma opinião sobre um determinado caso. E os dois médicos respondem pela essa conduta. Agora, como é que é dado, então, nesse caso, doutor, o diagnóstico do paciente? Né? Porque o diagnóstico, você está ali com o paciente, fisicamente, você vê. Agora, através da tela, como é que se faz isso? Então, o que é importante as pessoas entenderem, por que eu acredito que, assim, hoje foi liberado a teleconsulta de uma maneira emergencial, então ela não está muito bem regulamentada. Eu acredito que essas coisas não vão voltar atrás, mas precisa de uma regulamentação mais específica, porque a teleconsulta, para o que ela é bom, ela é muito mais prática do que a consulta presencial, mas ela não consegue resolver tudo. Por exemplo, se eu falo com um paciente, esse paciente fala que ele está com ardor urinário, ele está sem febre, ele é jovem, eu posso falar assim, é uma infecção urinária, eu posso passar um antibiótico e acompanhar. Agora, se um outro paciente me liga e fala que está com uma dor abdominal e febre, esse paciente precisa ser examinado. Então, na teleconsulta, a única coisa que eu vou poder falar para ele é o seguinte: você precisa vir numa consulta presencial, agendar uma consulta ou ir num pronto atendimento, depende do que é a queixa do paciente, para ser examinado. Então, algumas coisas eu consigo fazer, mas outras coisas eu preciso de fazer um exame físico. Então, as pessoas têm que entender que a teleconsulta, ela não é assim, eu marquei uma teleconsulta, eu vou conseguir resolver tudo por lá. Eventualmente, a resposta que você vai ter numa teleconsulta é que você precisa vir presencialmente ao médico. Então, quer dizer, tem limites, né, doutor? Sim, toda tecnologia, quando bem indicada, ela traz benefícios. Se você tentar extrapolar para o que ela não foi feita, ela, além de não ajudar, ela pode atrapalhar. Outra coisa, todas as especialidades, elas podem ser atendidas nesse modo, né, da telemedicina? Quando ele foi liberado, está liberado para qualquer médico usar, mas claro que tem especialidades que vão se beneficiar mais do que outras. Por exemplo, o psiquiatra, ele precisa muito pouco de exame físico. Tá? Então, ele é uma especialidade que pode fazer muita coisa por telemedicina. Por exemplo, um ortopedista, na maior parte das vezes, ele não vai conseguir resolver muita coisa por uma teleconsulta. Ele talvez conseguiria fazer uma orientação de um médico à distância. Por exemplo, o médico conversa com o paciente, ele fala, pede esse exame, manda uma ressonância para o ortopedista. O ortopedista distante vê esse laudo, orienta outro médico, mas você entende que ele vai estar limitado? Porque algumas especialidades dependem muito do exame físico.
Certo. Agora, o senhor falou que essa, né, através da telemedicina, né, ela vai durar até enquanto tiver essa calamidade aí por causa desse novo coronavírus, né? Mas o projeto, eu li inclusive isso, né? Ele libera, no caso aí, como o senhor falou, e no projeto diz, no caso em caráter emergencial, né? Agora, o senhor acha Sim, que isso pode ainda ocorrer da telemedicina ser estendida após essa pandemia, doutor? é aquilo que eu falei antes. Algumas modalidades já estavam de uso habitual. A teleconsulta, que é o que preocupa as pessoas. Em 2018 para 2019, nessa transição, foi feita uma resolução tentando modificar a resolução de 2002 para organizar a teleconsulta. Mas não teve uma boa aceitação dos médicos. Os médicos estavam preocupados, achando que isso ia desvalorizar os serviços deles. E a população estava preocupada, achando que isso ia piorar o atendimento médico. Então, por uma falta de compreensão, ficou tudo paralisado. Tá? Hoje, os médicos estão achando que a telemedicina tem benefícios e a população está percebendo os benefícios. Então, eu acredito que não vai voltar a ser como era antes da pandemia, antes de a gente não ter a teleconsulta. Mas eu acredito que seja muito importante regulamentar para que isso seja feito de maneira correta, para que a gente não use a teleconsulta como um substituto para baratear o atendimento. A telemedicina bem utilizada, ela reduz os custos de saúde, porque eu evito o deslocamento do paciente e, eventualmente, eu resolvo as coisas de maneira mais prática e ágil. Então, isso reduz os custos de saúde. Mas as pessoas têm que entender que ela não foi feita para ser um atendimento mais barato para resolver tudo. E que era a percepção que se tinha no passado, que seria uma desvalorização da medicina. Na verdade, tem um termo que a gente gosta muito de usar hoje, que seria a medicina conectada, que é o quê? Você associar o atendimento presencial com os recursos de telemedicina para dar um atendimento mais completo com o paciente. Isso tem benefícios para o paciente percebe isso, porque a vida dele fica mais prática, o paciente ele tem um atendimento mais rápido, dinâmico, e também para o sistema de saúde, isso é interessante porque reduz gastos necessários. Por exemplo, mais de 80% das procuras de pronto-socorros são coisas que não precisavam ir no pronto-socorro e acabam gerando um curso de estudos necessário para o sistema de saúde e piorando o acesso às pessoas que realmente precisariam estar lá. Então, eu oferecendo uma teleconsulta para esse paciente que precisa de uma queixa simples, eu facilito para o paciente e ajudo o sistema de saúde. Então, eu acredito que não vai ser como antes, mas a gente precisa organizar as coisas para que as pessoas entendam que tem os benefícios, mas tem que ser estruturado e organizado para isso funcionar assim. Até porque, como o senhor acabou de tocar aí nesse assunto, eu ia falar contigo isso, tem muita gente que vai ao médico, procura pronto-socorro, vai no médico, muitas vezes sem necessidade, né, doutor? Então isso vai ajudar os dois lados, né? Tanto o lado, né, da medicina, né, como o lado do paciente, né? Não ter que ir ao hospital sem necessidade, né, como o senhor acabou de explicar agora. Agora, doutor, os médicos, eles podem, no caso aí da telemedicina, emitir, né, receitas ou atestados, no caso aí, por teleconsulta? Sim, é possível, tá? Nessa mesma resolução foi feito o seguinte: nós já possuímos assinatura digital há muito tempo, mas era uma coisa que as Uhum. farmácias não aceitavam, os laboratórios não aceitavam, né? As pessoas precisavam das vezes originais. Hoje, se o médico ele tirar um certificado digital, que seria um eCPF, tem tipo A1, A2, A3, cada sistema usa uma modalidade, ele consegue assinar a receita e consegue, por exemplo, assinar um atestado digitalmente. Por exemplo, o segredo da telemedicina não é, para ela funcionar bem, não é a plataforma, o programa que você está usando, e sim a maneira como você implanta esse processo. Então, quando bem organizada, eu vou ter todo o recurso que eu preciso para resolver o que eu consigo resolver por telemedicina à distância. Eu consigo dar prescrição, por exemplo, eu tenho uma plataforma que eu uso na minha clínica. A plataforma da minha clínica, eu termino o atendimento, eu faço uma prescrição, e o paciente recebe um SMS no celular dele que ele clica lá, vai abrir a receita com a assinatura digital, abre um QR Code que na farmácia eles conseguem ler aquilo e dispensar um antibiótico. Eu uso uma outra plataforma, por exemplo, que a gente está implantando um processo lá no Hospital das Clínicas, na ginecologia de lá. Eu sou ginecologista, a gente está montando um protocolo junto com o setor de climatério, que são das mulheres menopausadas. Nós temos lá um monte de
senhoras, né, estão na menopausa, que elas são de um grupo de risco e estão sem atendimento. Então, a gente está instalando lá uma plataforma para que elas consigam fazer um acompanhamento à distância. E se elas precisarem de algum medicamento ou um atestado, essa plataforma que a gente está instalando lá também vai conseguir oferecer isso para elas. É verdade, porque a gente fica nessa situação muitas vezes, né? Das pessoas, o paciente procurar o hospital, como eu disse há pouco, às vezes sem necessidade, né? A telemedicina pode ajudar muito nisso, tanto o paciente quanto também o hospital, né? Agora, outra coisa, doutor, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele também vai oferecer esse serviço, no caso? Então, existe uma coisa chamada código TUS, código TIS, que são códigos que eles usam para identificar aquele procedimento e para cobrar esse procedimento, né? Isso a gente usa quando a gente faz faturamentos em sistemas de saúde públicos e com convênios. A tecnologia, às vezes, ela avança mais rápido que a legislação. Tanto é que a gente tem a condição de fazer isso há muito tempo e não tinha legislação que permitia isso, né? O mesmo acontece com faturamentos, né? Então, os sistemas de saúde já estão usando telemedicina, só que não existe ainda uma maneira, por exemplo, assim, como é feito a cobrança, como é feito o faturamento disso, porque tudo, um hospital, seja público ou privado, ele tem que se manter, né? Então, a forma como isso é faturado ainda não está bem organizada. Por exemplo, a maior parte das coisas que são feitas em telemedicina hoje são por processos de pesquisa, igual eu falei, trabalho no Hospital das Clínicas, a gente usa lá como um processo de pesquisa. É um projeto de pesquisa, então a gente procura fundos privados que doam, então é subsidiado de outras maneiras. A gente ainda não tem, por exemplo, igual numa consulta presencial no hospital, que eles vão falar do governo, essa paciente foi atendida, então aqui tem a cobrança da telemedicina que ela tem direito. Então, não é uma coisa que está tão organizada essa questão administrativa ainda. Alguns estados, por exemplo, já estão soltando notas para liberar a teleconsulta. Por exemplo, o estado do Pará entrou em estado emergencial e está em votação um processo para liberar a teleconsulta para a população. Mas não é só liberar, tem que dizer de onde vai vir a verba, onde vai montar a estrutura, que vai arcar com isso. Por mais que a gente saiba que tem uma redução de custos, isso tem que ser organizado, instalado de maneira, não só na parte técnica, mas na parte administrativa. Exato, é isso que eu queria saber, então, no caso, porque na privada, né, a consulta é cobrada, né, normalmente, o paciente paga, né, pela consulta. No caso do SUS é o que o senhor está falando, né, precisa primeiro entender como é que vai ser feito isso, né, e outra coisa que eu queria te perguntar em relação a esse assunto mesmo, no caso de valores, né, doutor, essa consulta através da telemedicina, né, ela seria cobrada aí, ou será cobrada nos mesmos moldes do que a consulta presencial, no caso? São os mesmos valores? O senhor tem ideia disso? Não? Então, um dos mitos da telemedicina é que a telemedicina, eles acham que seria uma coisa mais simples e mais barato. Ela é mais eficiente, mas a estrutura para você organizar é mais complexa, tá? Porque as pessoas às vezes acham assim, a teleconsulta vai ser mais barata porque você não tem estrutura física. Não, mas você precisa toda de uma tecnologia que envolve um custo. E não é só eu ter a videoconferência. Por exemplo, num hospital, eu posso escrever na mão e ter um prontuário físico. Numa teleconsulta, eu tenho que ter um prontuário eletrônico, eu tenho que ter um certificado digital. Isso tudo gera custo, tá? Então, dependendo de como é implantado e do volume que você oferece, não necessariamente ela é mais barata do que a consulta presencial. Tanto é que as grandes instituições que oferecem hoje, particulares, elas não oferecem como uma coisa mais barata que a teleconsulta. O médico, no consultório dele, ele vai cobrar como ele quiser. Está dentro do CFM, ele vai cobrar como se fosse a consulta. Se ele quiser dar um valor diferente, maior ou menor, cabe a cada médico decidir, tá? As instituições privadas, quando elas oferecem, normalmente elas não oferecem por exemplo, clínicas, hospitais, elas vão ter um valor que elas podem cobrar também da maneira como elas preferirem. Agora, quando a gente entra para instituições públicas, isso ainda não está bem regulamentado. Muitos hospitais públicos, eles são, por exemplo, recebem um serviço de empresas terceirizadas, que os médicos prestam serviço lá. Então, essa questão administrativa de como vai ser o faturamento, o pagamento disso, ainda não está muito claro. Mas, claro,
A telemedicina, se você trabalha numa escala maior, ela tem um custo muito próximo de uma consulta presencial. Se você trabalhar ela numa escala pequena, a estrutura fica mais cara. Então, para uma instituição pública ter benefício, ela tem que organizar muito bem. É aquilo que eu falei no passado, antes. Não é eu escolher um programa, tipo, igual tinha gente no começo usando Skype, WhatsApp, essas coisas, que é uma coisa que tem que ter uma criptografia, não é uma coisa liberada para isso, e sair conversando com o paciente. O segredo para as coisas funcionarem é você ter protocolos de segurança, processos, para que isso seja feito de maneira adequada. E o custo disso vai depender de quão robusto e complicado for o seu processo. Então quer dizer que não existem aí, no caso, regras ainda estipuladas, né? No caso, pelo Conselho Federal de Medicina, não tem regras ainda para essas cobranças daí em relação a consultas, é isso que o senhor está dizendo? Na verdade, o Conselho Federal de Medicina ele não diz qual que é o valor de uma consulta. O Conselho Federal de Medicina diz que o médico ele tem a liberdade para cobrar como ele quiser. Tá? É um acerto do médico com o paciente. O que existe daí é, por exemplo, nós temos a ANS, que regulamenta os convênios. A ANS ela trabalha com algumas tabelas de valores. Tá? Existem alguns valores acordados, por exemplo, com as operadoras de saúde, como elas vão fazer o repasse em consultas em cada procedimento. Não existe ainda um código de procedimento chamado teleconsulta. Para o governo, é a mesma coisa. Eu teria que ter um código de teleconsulta para fazer essa cobrança. Então, não existe, por exemplo, igual é feita uma consulta presencial. Eu sou ligado lá à ginecologia do HC, como eu disse. Lá, se a paciente, quando ela passa em consulta, ela colhe um Papa Nicolau, ela faz um exame de ultrassom, o hospital, mesmo sendo hospital público, ele gera um faturamento que passa para o governo e o governo faz um repasse para sustentar esse hospital. Então, esses códigos de repasse para teleconsulta ainda não existem. Certo, mas aí também o hospital, né, doutor, ele não vive só de consultas, né? Óbvio, né? Isso é claro, né? A gente está falando da questão de valores aí, de preços, se vai ser cobrado como é cobrado normalmente, presencialmente, como o senhor explicou agora aí, mas o hospital não vive só disso, né? Quer dizer, é uma situação delicada, né? Porque tem pessoas que podem pagar, tem pessoas que não podem pagar, como eu perguntei a questão do SUS que o senhor explicou, né? Ainda não está muito bem explicado, né, o atendimento da telemedicina através do SUS. Agora, eu queria saber se o HC, onde o senhor trabalha, ele tem esse tipo de atendimento na telemedicina? É aquilo que eu comentei. Não existe de maneira, por exemplo, oficial como o SUS. Tá? São programas e projetos de pesquisas que captam verbas de outros lugares para oferecer isso ao paciente. Tá? Por exemplo, lá, eu participo lá do Hospital das Clínicas num projeto para tentar oferecer isso para alguns pacientes, mas entenda que não é uma coisa assim oficial que o SUS libera para o Hospital das Clínicas para fazer tudo isso. Existem vários municípios que têm seus hospitais, seus ambulatórios, atrás dos recursos de telemedicina. Mas essa questão de como vai ser feito a cobrança e o pagamento não é uma coisa certa, porque não existe uma resolução, ainda não tem nenhuma legislação dizendo, então o SUS vai ter a telemedicina e a gente vai dar esse repasse para tal hospital, esse repasse para tal clínica, para eles oferecerem isso para os pacientes da região. Tá? Então, é uma coisa feita por projetos, acredito que vão ter licitações, coisas do tipo, mas ainda não é uma coisa que está oficial, assim, não significa que assim, o paciente do SUS ele tem o direito a ter uma teleconsulta? Não, isso não está estabelecido. Existem lugares que têm projetos que oferecem, tá? Entenda que existe uma coisa é você ter aquilo no SUS e outra coisa aquilo é ser um direito que o SUS tem uma cobertura oficial. Por exemplo, eu sou ligado ao setor de reprodução humana lá da ginecologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. O que acontece? Tratamentos de fertilidade não são cobertos pelo SUS, mas nós oferecemos lá dentro do SUS tratamentos. Mas são projetos que captaram, teve algum projeto de lei que liberou uma verba pelo Estado, daí conseguiram verba de doação de medicamentos, e nisso a gente consegue oferecer um tratamento gratuito para o paciente SUS. Mas não é cobertura SUS, isso que tem que ficar claro. Então, existem sistemas do SUS oferecendo teleconsulta, mas não que esteja isso dentro dos halls de que isso é obrigatório todo paciente ter. Certo. Agora, doutor, para que as pessoas
entendam melhor, né, e possam usar a telemedicina, o que é preciso fazer, né, para se ter aí uma consulta, no caso, online, né? Quais são os procedimentos, como é que funciona, para que o telespectador entenda como é que ele tem que entrar. O senhor pode dar essas explicações aí para a gente? E, na verdade, o como vai funcionar vai depender de cada sistema, tá? Igual você acessa o WhatsApp de um jeito, você acessa o Facebook do outro jeito. Você consegue conversar e trocar foto pelos dois, tá? Mas Ah, como que, em geral acaba acontecendo? Se for tipo uma teleconsulta de vídeo, igual essa, com recurso de vídeo e áudio que a gente está fazendo, uhum. ou o paciente vai receber no SMS, ou por WhatsApp, ou por e-mail um link que ele vai clicar e vai abrir. Ele vai entrar em algum lugar, vão checar que aquele paciente é ele mesmo, vão oferecer esse link para ele, ou o paciente vai receber um login e senha que ele vai entrar e vai logar num lugar. E nesse Então, quer lugar dizer, vai é abrir como a como se gente... logasse no Facebook, e daí vai abrir, ele vai estar numa sala de espera virtual e o médico vai chamar ele, tá? Ou normalmente vai funcionar por link ou por uma página que ele vai fazer login, porque um dos preceitos para dar segurança é que eu tenho que assegurar que eu estou atendendo o paciente correto. Então tem que ter alguma forma de eu identificar ele. Isso ou vai ser por um link criptografado que oferece que só aquele paciente vai conseguir entrar naquela hora, ou por um login e senha individual daquele paciente. É como a gente está fazendo aqui, né? A gente entrou, né, nesse bate-papo através de um link, né, como o Sim. senhor citou agora aqui. Quer dizer, é um procedimento fácil, não é nada complicado, não é nada difícil, né, porque o link vem pedindo para você entrar, colocar seu nome, aquela coisa toda, e é normalmente o que a gente está fazendo aqui, né, doutor? A grande dificuldade, a gente está com. Eu participo de uma empresa que oferece serviços de telemedicina, monta a estrutura toda, Uhum. e a gente tem projetos assistenciais, que a gente está ajudando prefeituras, a gente está, assim, nesse momento de pandemia, a gente está doando a nossa expertise e usa a nossa plataforma para instalar. E o que a gente percebeu? Que a maior parte, por exemplo, das instituições públicas, elas não têm a estrutura mínima para conseguir oferecer teleconsulta. Por exemplo, a Uhum. maior parte das unidades básicas de saúde, elas não têm, às vezes, uma linha telefônica que funciona direito para o paciente conseguir ligar lá e se identificar. Eles não têm, por exemplo, internet adequada, eles não têm um computador que tem uma câmera ou um sistema de áudio, tá? Então, além de a gente liberar a teleconsulta, a gente tem que ter estrutura para isso. E, às vezes, por exemplo, eu falo com pacientes que têm um conhecimento bem restrito de tecnologia. Por exemplo, no projeto assistencial que a gente está fazendo com o Hospital das Clínicas, eu estou falando de atender senhorinhas, às vezes, de 70, 80 anos. Algumas delas se dão muito bem com informática, né? É, Outras nem tanto. exatamente, o senhor falou tudo. Precisa ter um suporte, né, para que essa telemedicina dê certo, né? Precisa ter, porque senão, o senhor falou Sim, agora da ela internet, nessa precisa questão. alcançar o paciente, né? Exatamente, exatamente. Precisa ter estrutura, precisa ter suporte, né, para isso. Né? Precisa ter, né, nesse tempo aí de pandemia, nessa situação que a gente está, todo mundo ficando em casa, não tem jeito. Você tem que ter uma boa internet, ou razoável, pelo menos, para ter esse atendimento. Olha, doutor Gustavo, eu queria agradecer a tua participação aqui. Nós chegamos ao final do programa. Né? Muito obrigado por dispor do seu tempo. Eu sei que o senhor estava trabalhando aí, fazendo atendimento, né? Muito obrigado. Eu queria te agradecer mais uma vez aí. Foi ótimo o nosso bate-papo, deu para entender muito bem como é que funciona, né, a telemedicina. Eu agradeço a sua presença, a sua participação e até uma próxima vez, doutor. Agradeço pelo convite e fico à disposição sempre que eu puder ajudar nessa área, porque a gente sabe a importância agora de contar com todo mundo para a gente tentar ajudar o máximo possível a população. Pois é, pessoal, esse foi o nosso bate-papo da telemedicina com o doutor Gustavo, né? Eu espero vocês no próximo programa do Alesp Conecta. Até lá.